Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos bater palmas para o nosso Deus nesta manhã. Obrigado, Jesus. Queria chamar o Vinícius aqui, deixar uma palavra para nós no início do nosso culto, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos da paz. Vim hoje trazer uma palavra para a gente, Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu creio que quando a gente vai trazer uma palavra, alguma coisa, a gente pensa às vezes, o que eu vou levar para a igreja? Para pensar hoje, para refletir. Mas eu acho que a gente, cristão, todo dia a gente tem que sair de casa com uma palavra, pronto para falar de Deus. Porque, por mínimo que seja, um story, alguma coisa que tu vai botar, vai servir para alguém aquilo. Nem sempre quem tu conhece, mas qualquer coisa que tu vai falar, vai servir para alguém. Então, todo dia que a gente se acordar, pensa, procura conversar com as pessoas, porque, que nem diz ali, tudo para a gente cristão se resume na palavra. A gente vai conversar com uma pessoa, a gente vai dar um testemunho, a gente vai falar com ele, a gente vai usar a palavra para falar. Então, todo dia eu acho que a gente sai de casa já pronto com uma palavra. Mínimo que seja, vai servir para alguém. Tá? O falar de Deus serve também para a gente o avivamento. Se a gente não falar de Deus, eu conheci Deus através do meu irmão. Ele veio e falou para mim, e hoje eu amo a Deus e quero falar dele para todo mundo. Então, o falar da gente se resume na palavra. Tudo que a gente vai falar, Deus deu o dom da palavra para a gente. Então, vamos usar dela, tá? Essa é a minha palavra de hoje. Glória a Deus, vamos bater palmas, meus irmãos, para Jesus. Obrigado, Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus agora, na presença do Senhor. Assim como foi dito, o Senhor, Ele ama a sua palavra e Ele zela pela sua palavra. E nós estamos aqui nesta manhã para buscar a palavra, a presença, o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Você pode fechar os seus olhos, esquecer os seus problemas, lutas. Não sei como que você chegou aqui hoje, mas o Senhor é Deus. Ele permanece sendo Deus diante de todos os problemas, as dificuldades. Ele permanece sendo Deus diante da luta, diante da tempestade. O Senhor, Ele é Deus. Por isso nós te adoramos, Jesus. Adoramos o seu nome, glorificamos o seu nome, exaltamos o seu nome. Buscamos a tua santa presença nesta manhã. Senhor, nós queremos sair deste culto hoje avivados, renovados, batizados. Queremos sair deste culto hoje cheios da tua presença. A presença do Senhor que nos traz vida, a presença do Senhor que nos traz alegria. Jesus, nós não somos nada sem ti. Nós não somos nada sem a tua presença, Senhor. Por isso eu te peço, derrama a tua presença neste lugar. Jesus, começa a encher os corações, começa a transbordar, Senhor, os corações. Jesus, aqui hoje há pessoas que vieram por causa do Senhor, e o Senhor tem sido a motivação dela sair da sua casa, a motivação dela sair, Senhor, lá do seu aconchego. Ô Espírito Santo de Deus, vem com cura, vem com libertação, vem com refrigério. Senhor, nós clamamos agora, como diz a tua santa palavra, clamamos: Abba, Pai, vem sobre nós nesta hora. Chame a presença de Deus, tire para fora a sua oração, tire para fora agora o seu clamor, tire para fora agora a sua adoração. E adore ao Senhor, adore a Ele, diante de tudo que você e eu temos vivido esses dias. O Senhor, Ele é a razão de nós estarmos aqui. O Senhor, Ele é o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é imutável, Ele nunca muda, Ele nunca diminui a sua força, Ele nunca diminui a sua santa presença. Não, o Senhor, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor, Ele é o Deus a qual nos dá a
vitória, a qual nos faz brilhar em meio à escuridão deste mundo. Jesus, venha com a tua graça, Jesus. Envia o teu Espírito Santo sobre esta igreja, envia a tua santa presença sobre esta igreja. Ô Espírito Santo, começa a soprar agora em cada vida, começa a soprar agora em cada coração, começa a derramar, Senhor. Abra os céus, Jesus. Abra os céus, Jesus, e venha sobre nós nesta hora. Abra os céus, Jesus, e venha sobre essa igreja, Jesus, nesta hora. Oh, aleluia. Ele já está aqui conosco nesta manhã. Busque a sua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Senhor Jesus. Sem Jesus não sei pra onde ir. Isto, vai declarando esta canção, vai adorando a sua presença nada importa. Aleluia, Jesus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor? Aleluia, Jesus. Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada. É verdade, Jesus. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. aleluia. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Ele já está aqui conosco. Busque a presença dele, porque ele vai te renovar nesta manhã. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada. A igreja louve. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. você que está ansiando pela presença dele, você que está ansiando pela presença do Espírito Santo, ei, a presença dele já está aqui conosco nesta manhã. A sua presença é real, é viva, é verdadeira neste lugar. A presença do Senhor, ela já está aqui para trazer refrigério para os corações. E você pode adorá-lo aí onde você encontra.
buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Enquanto seu coração está aberto, o Senhor, Ele vai fluindo dentro de você. Enquanto você vai dando espaço, legalidade, vai o convidando, Ele vai entrando e vai ceando com você. Jesus é a cura, Jesus é a restauração, é a vida, é a luz, é a água. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele disse: os vossos antepassados comeram daquele pão e tiveram fome, mas aquele que comer do pão vivo que desceu dos céus, este jamais terá fome, pelo contrário, ele terá a vida eterna. Aquele que segue Jesus e não olha mais para as trevas, nunca mais andará nas trevas, mas ele terá a vida da luz. Oh, aleluia! A vida vai sair da luz e vai ir até Ele, porque Ele é a luz. Jesus vem sobre cada uma destas pessoas, Jesus vem sobre esta igreja, Jesus, e começa a acender os corações. Jesus, aqui tem pessoas que são movidas com a Tua presença. Aqui tem pessoas que são movidas com o Teu toque. Por isso nós queremos Te chamar, nós queremos Te adorar, nós queremos declarar esta canção, Jesus. Nós queremos declarar este louvor. Sem Ti nós não somos nada, Jesus. Sem Ti nós não somos ninguém, Jesus. Não adianta juntar tesouros aqui na terra, Senhor. Não adianta nós ir em busca, Senhor, de coisas que são terrenas, que vão passar, que vão sumir, que vão desaparecer. Nós queremos a Tua presença, Jesus. Nós queremos a Tua glória, Jesus. Nós queremos o Teu favor, Jesus, nesta manhã. Vai clamando a Ele, vai chamando por Ele. Vai mudando este ambiente. Cria agora um ambiente de adoração. Chore aos pés do seu Senhor, do seu Salvador. Sim, 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 porque Ele já está aqui neste lugar. Oh, aleluia! Ele já está aqui conosco nesta manhã. Sim, 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 Jesus. E a minha alma se perder sem Ti, Senhor, tudo que adianta eu juntar os meus tesouros. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Você que está enfrentando uma tempestade, declare a letra deste louvor, desta canção. Basta, eu Te levarei por onde eu for. É, Espírito Santo. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Ah, Jesus, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Aleluia, aleluia, Jesus. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, só Tua presença é o que
eu serei sem ti, Senhor? Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Diga aleluia. Vai dando glória para Ele. Vai exaltando Ele. Vai exaltando o Senhor. Vai exaltando a sua majestade. Em meio a multidão de vozes que o mundo tem, a voz dele ainda continua falando mais alto. Em meio a muitas opiniões que o mundo tem, a voz do Senhor ainda continua falando mais alto. E nesta manhã você pode ouvi-lo. Você pode ouvir o Senhor chamando você pelo seu nome. Você pode ouvir o Senhor bradando o seu nome uma vez, duas vezes, três vezes, como Ele fez com Moisés. Quando Moisés se aproxima da presença de Deus, Deus o chama. Porque todos que vêm até a presença do Senhor, nenhum deles é desconhecido para Deus. O Senhor os conhece, o Senhor os sabe. O Senhor sabe quem você é. Você que está aqui hoje, Jesus sabe quem você é. Às vezes você quer se apresentar a Ele, mas Ele sabe quem você é. Ele conhece você muito mesmo antes da tua mãe te conhecer, muito mesmo antes do seu pai te conhecer. Jesus sabe o que você está precisando, Jesus sabe o que você necessita. Por isso nesta manhã eu quero te encorajar, deixa Ele começar a queimar o seu coração. Deixa Ele começar a acender de novo a chama do Espírito Santo, a chama da presença dEle. Diga para Ele: Jesus, eu não quero sair deste culto do mesmo jeito, da mesma forma, mas eu quero sair daqui hoje transformado, Jesus. Eu quero sair daqui hoje batizado pela Tua presença. Eu quero sair daqui hoje com os dons do Espírito Santo sobre mim, Jesus. Ouvir o meu Senhor, vem Jesus, vem Jesus. Na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Vai profetizando isso: eu não vou parar, Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Você pode falar isso mais alto, mais forte para Ele. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito,
não me dá descanso, que não me dá descanso. não tenho descanso, Eu não tenho descanso. eu tenho um fogo cerrado em meu peito, Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. deixa queimar, Espírito Santo, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. oh aleluia, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso, que não me dá descanso. não tenho descanso, Eu não tenho descanso. sim, Jesus, eu tenho um fogo, Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. toda a igreja com uma só fé, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, 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 oh. deixa queimar, Jesus, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus está descendo agora para curar os doentes. Jesus está descendo agora com o fogo que consome as doenças. Ele é aquele que deu autoridade aos seus discípulos para expulsar todos os demônios. E nesta manhã, hoje, pessoas serão curadas, serão libertas, serão alcançadas. Nesta manhã, hoje, pessoas serão cheias da presença dEle. E o Senhor vai começar a tocar para curar, para restaurar. Doenças sairão, doenças cairão por terra nesta manhã agora. Pessoas que chegaram aqui hoje precisando de cura, que o Jesus venha curar nesta hora. Precisando ser livres, que Jesus venha curar nesta hora. Jesus, joga para fora essa dor, Jesus. Joga para fora, Senhor Jesus, esta angústia, esta depressão, esta maldição, Jesus. Vem remover para fora, Senhor, todo o espírito de suicídio, de desespero. Em o nome de Jesus. Tudo aquilo que está causando esta angústia profunda na alma, no espírito desta pessoa. As obras de feitiçarias, de macumbaria, as obras que foram feitas em encruzilhadas, em terreiros, começam a cair por terra hoje. Em o nome de Jesus. Maldições hereditárias, maldições que foram jogadas, rogadas, lançadas, começa a sair agora. Sim, meu Deus, o nome do Senhor Jesus, Pai. Vai tocando, Senhor, na vida dessa pessoa que chegou aqui angustiada, triste. Dessa pessoa que chegou aqui, meu Pai, depressiva. Senhor, toca agora e vai repreendendo todo o mal, Senhor, toda a doença. Tudo aquilo, meu Deus, que foi, meu Pai, desenganado pelo médico, meu Pai, pela medicina. Em o nome de Jesus, Pai.
vai tocando, meu Pai, na família, no filho, no casamento. Meu Deus, toca agora e repreenda, meu Deus, toda maldição, todo espírito, meu Deus, ao contrário, tudo aquilo, meu Deus, que não provém do Senhor, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Deus, que se encontra aqui. Então, meu Pai, vai fazendo, meu Deus, a tua vontade, a tua obra. Meu Deus, vai curando neste lugar, Espírito Santo. Vai tocando no mais profundo do coração dessa pessoa, meu Deus. Remova, meu Pai, aquela pedra, meu Deus, de tropeço na vida dessa pessoa. Remova, meu Deus, a doença, o câncer. Remova, meu Pai, o nódulo. Remova, meu Deus, tudo que não provém do Senhor. Meu Pai, aqui tem pessoas que chegaram aqui, meu Deus, mas um familiar está doente. Ah, Senhor, que a tua mão poderosa possa tocar agora e ir removendo, meu Pai, essa doença. Vai fazendo um milagre, meu Deus, na vida do teu povo, Senhor. Desde já e para sempre, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Que todo espírito que trabalha na vida dessa pessoa venha desaparecer agora. Todo espírito que trabalha para colocar angústia, depressão, todo mal que tem trabalhado na vida dessa pessoa, para tirar a paz dela dentro dessa casa, para tirar a paz dela dentro do casamento, a saúde que não vai bem, todo espírito maligno vai embora da vida dessa pessoa agora. Essa pessoa, meu Deus, que não suporta mais a vida dela, Senhor. Essa pessoa que hoje está aqui, meu Deus, vivendo uma angústia eterna. Meu Deus, essa pessoa que não suporta mais sair de casa, essa tristeza profunda, meu Deus, da vida dessa pessoa, hoje vai embora. Hoje o Senhor fala contigo, mulher. Hoje o Senhor está tocando onde você não suporta mais aguentar. Hoje o Senhor está operando na tua vida e tu vai voltar aqui para contar o teu testemunho, porque Deus é muito forte na tua vida. O Senhor manda te dizer: eu sou teu Deus, sou eu que tenho estado contigo nas tuas angústias, nas tuas noites de tribulação, sou eu, diz o Senhor. E a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa vai viver, Senhor, o inacreditável. As pessoas vão olhar para ela, meu Deus, e vão dizer: essa mulher está diferente, essa pessoa está diferente. Hoje o Senhor manda tocar na tua vida. Ele disse, Ele falou e vai acontecer. Hoje o Senhor toca na tua coluna. Hoje o Senhor toca na tua saúde. Hoje o Senhor toca na tua coluna. Hoje o Senhor toca na tua saúde. Ele opera, Ele cura, Ele restaura. Ele coloca o sentimento no teu casamento. Ele coloca a paz, Ele coloca a alegria, Ele coloca a vida. Hoje o Senhor restaura a tua vida nesse lugar. Aleluia, Jesus. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Jesus, porque Ele começou a curar no nosso meio. Você pode levantar as suas mãos, levantar o seu rosto, porque nunca mais esta depressão vai se aproximar de você. Nunca mais a angústia vai se aproximar de você. O Senhor está repreendendo agora. Ele está dando força àqueles que estavam fracos. Ele está fortalecendo aqueles que chegaram aqui neste lugar debilitados, cansados, oprimidos. Ei, Jesus está falando com pessoas aqui hoje. Ele está falando: você não está em um culto qualquer, em um lugar qualquer. Você está na sala dele. Você está no quarto dele. Você está no lugar onde as mãos dele se movem, onde as mãos dele começam a agir, a operar. Sim, é Ele. É Ele que está operando, é Ele que está transformando, é Ele que está fazendo coisas grandes aqui no nosso meio. É Ele que está fazendo coisas maravilhosas aqui no nosso meio. É Jesus. Jesus está falando: eu curo você, eu liberto você. Oh Jesus,
caminho. Oh Jesus, aqui tem pessoas, Senhor, que estavam sendo cativas, presas, prisioneiras de Satanás, mas hoje o Senhor está dando ordem de libertação. O Senhor está libertando do tabaco, o Senhor está libertando do alcoolismo, o Senhor está libertando nesta manhã dos medicamentos controlados. Ah, Jesus, vai fazendo a tua obra. É, Jesus. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Sim, agradeça a Ele por isso. Nele minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E Ele está vindo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode começar a fazer os movimentos que Jesus te curou hoje. Tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Ah, Jesus, e cada vez mais diminuir, porque importa é que Ele cresça. O que importa é que Ele cresça. Mais alto, louve a Ele. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, Jesus. Nele minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, meus irmãos. É Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Oh, aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Sim, Jesus. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é por Ele. E por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode orar comigo e falar: Senhor Jesus, diga: eu recebo a cura, a libertação, diga: o refrigério na minha alma, no meu interior, diga: no meu corpo. Amém.
Glória a Deus. Vamos todos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio que Jesus entrou no seu meio. Eu creio que Ele desceu, que Ele foi, que Ele alcançou, que Ele trouxe refrigério, cura, libertação para a glória de Deus. Amém? Senta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por aquilo que Jesus tem feito aqui neste lugar. A partir deste domingo, todos os domingos, nós vamos viver este momento de cura, de libertação, de transformação. E você pode colocar alguém no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, do seu lado, e convidar essa pessoa a vir até a igreja. Porque Jesus é que Ele vai curar essas pessoas. Glória a Deus. Tem alguém que chegou aqui hoje e passou, cheguei mal, mas eu estou melhor. Tem alguém, gente? Levanta a mão assim. Vem contar aqui. Sobe aqui um pouquinho, vem. Em nome de Jesus, para falar o que Jesus fez com você. Para a glória de Deus. Vem aqui. Como é que é o seu nome? Brenda. Como é que você chegou aqui, Brenda? Chegou mal? Jesus te tocou agora? Se você permanecer com Ele, Ele vira o teu Senhor para todo sempre. João 15 fala: se vocês permanecerem comigo, eu permanecerei com vocês. Se vocês ficarem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E Jesus cuida de todos os seus discípulos. Amém? Vamos bater palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ele é fiel. Irmãos, pega a sua Bíblia. Hebreus capítulo 1. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 1. Do verso 1 ao verso 3, nós vamos ler. Hebreus capítulo 1. Essa semana foi uma semana onde a nossa fé foi colocada à prova. Semana passada, eu enterrei uma filha. Confesso para os irmãos que não é nada fácil estar aqui hoje. Mas, diante de todas as vozes, ainda a voz do Senhor fala mais alto. O Senhor nos deu uma palavra 3 semanas atrás, em que a nossa rotina ela iria mudar. E a nossa rotina mudou. Como nós vemos o mundo, como a gente vê as coisas, ela muda. Mas nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que Deus ele não falha. E Ele nunca vai nos conduzir ao erro. Senti a cada dia o Senhor me fortalecendo. Não ouvi a voz de Deus. Não escutei o Senhor não desceu no meu quarto, o Senhor não falou comigo em sonhos, eu não tive visões com Deus. Eu vi o Senhor através da igreja, desta igreja, eu vi o Senhor através dos pastores desta cidade, de amigos, eu vi o Senhor assim. Há uma palavra na Bíblia que o Senhor nos atrai com cordas humanas, cordas de amor. Esse foi o momento que a gente precisou muito dos irmãos e eu fico contente, alegre, porque os irmãos estiveram junto conosco, nos abraçaram, vi o Senhor sustentar a minha esposa, vi o Senhor sustentar a nossa casa, a nossa família. E como é bom viver com Jesus.
porque Ele nunca vai te abandonar, mesmo nos momentos de luto, mesmo nos momentos de perda. Eu falei para o Senhor: Senhor, se for preciso eu passar por essa fase para mim poder crescer, melhorar, então que seja feita a tua vontade. Hoje você consegue entender o que Jesus quis dizer: passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Jesus não queria, mas Ele preferiu ouvir a voz de Deus, seguir o propósito do Senhor. E eu falo para os irmãos, a nossa vida nunca mais será a mesma. Falta alguém dentro de casa. Mas a esperança de ir para o céu, ela aumentou. A vontade de subir para o céu, ela aumentou. As coisas deste mundo, elas perdem o valor, elas perdem o sentido. O que antes era colorido, agora fica um pouquinho mais acinzentado. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu com 34 anos nunca pensei que passaria por isso. Mas isso me deu uma palavra e disse: pastor, Jó, ele não fez nada de errado e mesmo assim perdeu tudo. E não foi para provar para o diabo que Jó era servo fiel. Mas foi para que Jó começasse a olhar para Deus com os olhos e não mais só com os ouvidos. Jó ouvia a voz de Deus, mas agora Jó começa a ver Deus. E quem quer seguir o ministério precisa entender que chegará em algum ponto da sua vida que as perdas vão chegar. Jesus perdeu a vida, Paulo perdeu os amigos, Pedro diz que perdeu filhas, esposa, deixou tudo para trás para seguir Jesus. Então, seguir Cristo é entender que em algum momento da sua vida, alguma perda grande vai chegar. Alguma perda que você gosta muito vai chegar. Mas a gente entende que tudo isso é para o nosso crescimento, para o desenvolvimento. Nós oramos mais de 3 anos, Senhor, nós queremos ser a maior igreja desta cidade. Nós queremos ser uma família que influencia outras pessoas. E se esse for o caminho, então que seja. Se esse for o caminho, então que a gente venha trilhar. Jesus, quando nos chama, Ele diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho. Não é só a porta que é estreita, mas o caminho ele é apertado. Não é só o lugar que você vai passar, mas o lugar que você vai trilhar, caminhar, também será apertado. Mas nós estamos de pé, glória a Deus, de pé, se recuperando, firmes. O desejo da minha esposa era estar aqui hoje, louvando, cantando, porque nós nascemos para isso. A gente não nasceu para ficar longe da presença de Deus, nós nascemos para ficar cada vez mais juntos, cada vez mais perto da presença de Deus. E há alguns anos atrás o Senhor disse: todo servo só é curado dos traumas, todo servo só é curado das guerras quando ele serve. Porque enquanto ele não servir, a cura nunca chega para ele. A partir do momento que ele começa a servir, ele começa a ser curado. Então servir a Deus não é só trabalhar para Deus, não é só fazer para as outras pessoas, mas é fazer para si mesmo. Nós não temos um plano B. Não é porque veio uma perda inesperada na nossa família que a gente vai abandonar tudo, sair, colocar a culpa no Senhor. Não, nós ainda continuamos com o mesmo plano, com o mesmo propósito, com a mesma visão. E a gente vai seguir em frente com isso. E quinta-feira eu vim para a igreja, vim falar um pouquinho com o Senhor, vim conversar com Deus. E Deus me deu uma direção que eu queria passar para você hoje.
Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Usa a tua santa palavra e fala em meu coração, nos corações que estão aqui. Agora, Jesus, nós não queremos pregar para ti, mas queremos que o Senhor pregue para nós. Que o Senhor fale conosco. Que esta palavra seja abençoada em o nome de Jesus. Amém. A pergunta que o Senhor me fez sentado nessa escada e lendo a Bíblia foi: qual voz você tem ouvido? Qual das vozes você tem dado ouvido ou escolhido ouvir? Porque diante do luto, diante da perda, da tempestade, as vozes elas se multiplicam, elas crescem. E esta semana, irmãos, foi uma semana em que eu ouvi, em que a minha família ouviu muitas vozes, opiniões, amigos, familiares, os meus sentimentos. Foi um barulhão de vozes. E eu comecei a entender que o mundo ele é assim, ele é barulhento mesmo. Quando você abre o celular, as redes sociais estão cheias de opiniões. Quando você liga a televisão está cheia de opinião. As notícias. Quando você vai na casa de um amigo, quando você vai na casa de um familiar, ou quando você entra dentro de um quarto, você começa a ouvir as vozes dos seus sentimentos falando com você. Elas querem falar. Essas vozes não cessam. Essas vozes, elas nunca se calam. E o Senhor começou a me evangelizando novamente, falando: filho, qual voz você tem dado ouvidos por esses dias? Quem é que está falando mais alto? Qual delas você tem escolhido ouvir? Irmãos, e nessa hora eu comecei a entender que o problema não é a quantidade de vozes que estão em volta de você falando. O problema não é o vizinho, o problema não é a mãe, o problema não são os seus sentimentos, não é a quantidade ou a multiplicação de vozes que estão ao seu derredor. O problema é qual delas você está escolhendo ouvir. Qual das vozes você escolhe ouvir nesta hora? A voz da culpa? A voz do medo? A voz do julgamento? Porque ouvir uma voz é uma escolha, você escolhe. Eu quero ouvir a Deus ou eu quero ouvir o meu pai, a minha mãe, o meu eu, o meu ego? Quem eu estou ouvindo? E o Senhor disse: mas em meio ao barulho das vozes, eu ainda continuo falando. Em meio à multiplicação e à banalização de pessoas e de opiniões e de informações que surgiram por esse tempo, Deus ainda continua falando. Glória a Deus. E Deus está falando aqui. Quem crê, gente? Deus está falando aqui. E Ele vai falar aqui. E é bom quando você começa a silenciar as vozes que estão em volta de você e ficar sensível à voz de Deus. E aí você entende que a voz de Deus nunca esteve baixa, mas ela sempre esteve na frequência certa, na altura certa, no potencial certo. Em Hebreus capítulo 1,
A Bíblia fala que Deus falava antes por meio dos profetas. Mas agora, irmãos, ele fala por meio do seu Filho Jesus. Quem crê que Jesus vai falar hoje aqui, gente? Olha o que diz no verso 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Há muito tempo Deus falou de várias maneiras. E muitas vezes, primeiro, muitas vezes, Deus nunca deixou de falar. Isso aqui é para quem está acreditando que Deus está em silêncio na sua vida. Que Deus está quieto na sua vida. Que Deus não expressa mais a sua voz. A Bíblia diz que no passado, com os nossos pais na fé, com os nossos irmãos primitivos, o Senhor falava com eles várias vezes e de várias maneiras. No passado, Deus falava através dos profetas, dos sonhos, das visões e por sinais. Quando Deus queria falar com uma nação, um profeta chegava e falava: assim diz o Senhor. Quando eles não davam ouvidos ao profeta, alguém tinha algum sonho. E se isso não fosse suficiente, alguém teria uma visão. E se isso também não fosse suficiente, Deus mandava sinais. E Deus falava muitas vezes e de várias maneiras com eles, através da boca do homem, através do sonho, através da visão, através dos sinais. Glória a Deus. Deus nunca deixou de falar. Desde que o mundo existe, Deus já fala. Foi Ele quem disse: haja luz, e houve a luz. Foi Ele quem falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Desde a criação e muito mesmo antes de tudo se criar e se formar, e tudo aquilo que hoje nós vemos e existe, Deus já falava. Ele nunca deixou de falar. No passado falava através dos profetas. Irmãos, Deus sempre encontra uma maneira de revelar a sua vontade. Ele acha uma maneira de revelar a vontade dele para o seu povo. Às vezes no luto, às vezes na enfermidade, às vezes na crise financeira, na crise de identidade. Não sabemos quem somos, por que existimos. Ele permite que o filho pródigo vá embora. Ele dá tudo para ele, porque ele não está ouvindo dentro de casa. Ele precisa ir para fora, ele precisa perder, ele precisa ir comer com os porcos. Em alguma hora da sua vida, do seu dia, Deus fala com ele: meu filho, caia em si, olha onde você está. Lucas 15 fala isso. Deus, ele acha formas de falar conosco, porque desde o princípio da criação e até nos nossos antepassados, Deus falava através dos profetas várias vezes e de múltiplas maneiras. Glória a Deus. E hoje, nos dias de hoje, a voz definitiva do Senhor é a voz de Jesus. Hoje Deus fala conosco através do seu Filho. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Ele fala conosco nesses últimos dias através do seu Filho. Então eu quero ouvir Deus. Não procure profetas. Não procure só sonhos, só visões ou só sinais. Ouça o Filho de Deus. Porque é nessa forma, é desta maneira e definitivamente Deus vai falar com a humanidade através do seu Filho, como está escrito, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus havia morrido na cruz e Deus estava falando com aquela geração. Nestes dias o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado com você, com uma voz definitiva, a voz do Filho dele. Irmãos, hoje existe muitas opiniões. Mas você sabia que nem todas vêm de Deus? Quando Jó passa pelo momento da sua perda, pela luta, e ele perde tudo, sua saúde, os amigos chegam em volta de Jó e falam: certamente você pecou, alguma coisa você fez de errado. Eles queriam ajudar Jó a identificar o porquê que Jó perdeu os filhos, o porquê que Jó ficou enfermo, o porquê que Jó ficou pobre, o porquê que Jó estava perdendo o nariz, estava perdendo as orelhas, as unhas, e eles chegaram com diversas opiniões. Jó, pede perdão, faz um voto, jejua, ora, se arrependa, senta, medita, busca o que você fez de errado para você estar passando por isso. As opiniões nesses dias, elas multiplicam. Mas o Senhor me disse: meu filho, nem todas vêm de mim. Nem todas elas vêm de mim. E é normal. Quando alguém está passando por algo difícil na sua vida, a gente tenta identificar: será que essa pessoa não pecou? Em algum momento desses dias, de domingo para cá, eu sentei sozinho dentro do meu carro e perguntei: Senhor, será que eu não te ouvi? Será que eu não prestei atenção? Será que eu fiz algo de errado? Será que o culpado sou eu? E o Senhor vem e me fala: filho, nem todas as opiniões que surgem dentro de você, elas vêm de mim. Ouça o meu filho. Ouça o meu filho. E aí eu percebi que é por isso que tem muita gente com medo nesses dias. Estão com medo de terem filhos. Estão com medo de abrir a sua própria empresa. Estão com medo de voltar à presença de Deus. Estão com medo de viver algo que nunca viveram antes, porque elas estão dando mais ouvido ao medo do que à palavra de Deus. É muita informação em volta dela. O barulho é muito grande. O diabo, meu inimigo, e o seu inimigo, nosso adversário, ele sabe que nós ficamos confusos quando tem muito barulho. Então ele surge com várias opiniões, várias ideias. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou frequentando o lugar certo? Será que esse lugar é o meu lugar mesmo de trabalhar? Será que este bairro é o meu bairro? Será que esta cidade é a minha cidade? Será que essas pessoas são minhas amigas? Será que não são? Muitas pessoas têm ouvido mais o medo, a voz do medo, do que a palavra de Deus. Mas a voz de Jesus, ela nunca vai nos levar ao erro. Quando Jesus fala com você, você nunca fica confuso. Eu senti no domingo, na segunda, na verdade, quando a minha filha veio a falecer, ela faleceu no sábado. E do dia em que o médico me chamou e falou comigo, eu já senti paz.
eu senti que o Senhor estava comigo naquele lugar. Não ouvi, não o ouvi, mas algo dentro de mim testificava. Não gritei, não me desesperei, chorei por causa da minha humanidade. Eu entendo que Jesus nunca vai me levar ao erro. Irmão, se Jesus falou um dia com você, confia nele. Não importa o que você for passar no decorrer da sua vida. Não interessa as perdas que vão vir, as portas que vão se fechar, quantas tempestades você vai ter que passar. Na sexta-feira, 11h08 da noite, o Senhor disse: filho, olha para Pedro. Quando Pedro está junto com seus irmãos no barco, uma tempestade se levanta. Jesus, ele está caminhando sobre as águas no meio da tempestade, e eu nunca tinha parado para prestar atenção. Que o Senhor chama Pedro. Pedro diz: és tu, Senhor? Ele diz: sou eu, vem, Pedro. E Pedro vai caminhando, e nesse episódio Jesus não acalmou a tempestade. Pedro teve que andar em meio à tempestade. E eu lavando a louça às 11 horas da noite, na sexta-feira, o Senhor disse para mim: filho, eu não vou acalmar a tempestade. Eu não vou cessar a tempestade. A tempestade que Deus nunca vai falar: calma, vento, sossega as ondas. Mas Ele vai permitir a tempestade para que você caminhe no meio da tempestade. E no outro dia aconteceu o que todos já sabem. Eu entendi que aquela tempestade, ela não iria se acalmar para mim. E não adiantaria eu orar, brigar, chorar. Eu só precisava continuar confiando na voz dele. O Vinícius trouxe no início desse culto, ninguém combinou, nós não combinamos isso. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. A voz que tem que estar superior para você tem que ser a voz do Senhor. Se Ele falou, continua confiando naquilo que Ele disse. Irmãos, as lutas, elas fazem muito barulho. E esta semana foi uma semana que eu vivi no meio dessa turbulência. Elas multiplicam, elas crescem. Mas a voz que falou mais alto e que fala mais alto ainda é a voz de Jesus. Glória a Deus. Ainda é a voz de Jesus. Esta voz ainda continua falando alto conosco. Ela não silenciou. Ela ainda está no lugar mais alto. Ontem vim para a igreja à noite, vim orar, vim arrumar algumas coisas e fiz um breve vídeo em cima do altar. E coloquei nos stories da igreja e falei assim: Jesus ainda é a minha prioridade. Enquanto você continua ouvindo a voz dele, ele nunca vai deixar de ser a sua prioridade. O problema é quando você está em meio à luta, em meio à confusão da sua identidade, e você começa a ouvir outras vozes. Irmãos, quando tudo parece que está perdido, Jesus, ele vem e diz: não tenha medo, porque eu sou com você. Não tenha medo, porque eu ainda continuo com você. Não importa se as portas fecharam. Não importa se você enterrou um filho. Não importa se a sua saúde está ficando cada vez mais debilitada. Continua crendo na voz dele. Porque por esses últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho conosco.
É através do Filho que Ele fala comigo, é através do Filho que Ele fala com você. Sabe por que eu e você temos que ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Jesus... Eu não me faço essas perguntas, mas eu acredito que algumas pessoas, elas estão vivendo nesse inferno de barulho, que elas acabam se questionando, mas por que eu tenho que continuar ouvindo Jesus? Por que eu tenho que continuar confiando naquilo que Ele me disse, sendo que Ele está vendo que eu estou passando pela perda, sendo que Ele está vendo que eu estou passando pela dificuldade? Por que eu ainda devo insistir e dando credibilidade à voz dele? Aí o Senhor me disse, porque o meu filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Porque o meu filho, ele é o criador do universo. Porque o meu filho é o resplendor da minha glória. Jesus é aquele que sustenta com a sua palavra toda a criação que existe na terra. E o Senhor disse para mim, meu filho, se o meu filho, ele sustenta o universo inteiro pela sua palavra, ele vai sustentar você. Ele vai sustentar a tua fé, ele vai sustentar teu casamento, ele vai sustentar os teus filhos, ele vai sustentar a tua vida financeira, ele vai sustentar a tua vida emocional. Jesus sustenta tudo. E hoje eu só estou aqui pregando porque Ele me sustentou. E eu tenho conseguido dormir às noites e descansar porque Ele me sustenta. Quem sabe alguns dos irmãos que estão aqui nem dormir à noite conseguiram, porque ficaram tristes, magoados, cansados, sentiram aquilo que nós sentimos. Mas eu digo para você, se você ouvir a voz do resplendor da glória de Deus, que é a voz de Jesus, Ele sustenta você em cada madrugada, em cada noite, em cada momento da sua vida. Jesus sustenta a tua fé. Por esses dias o Senhor quer falar com você através do Filho. Se você anda meio confuso, a quem eu devo de ouvir, o Senhor está falando, ouça o meu Filho. O que Jesus faria, como Ele se comportou, por que Ele fez isso, por que Ele não fez aquele outro. Jesus é a voz definitiva do Deus Pai. E quando você ouve Ele, você vai perceber que as vozes que estão em volta de você estão tão baixas, mas a dele está tão alta. Que por esses dias, todos nós aqui possamos ser mais sensíveis à voz de Deus. Ouvi-lo mais. Ouvir ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. O mundo nunca teve tantas vozes como hoje. Mas Deus está dizendo para você, para mim, ouçam o meu filho em meio ao barulho do mundo. Ouçam o meu filho em meio ao barulho do mundo. Sabe, o Senhor, Ele diz e está falando para você aqui nessa manhã, Ele está falando assim, você já era para estar comigo há muito tempo, mas você fica ouvindo tantas vozes, tantas opiniões, e se não fosse suficiente, a tua voz, ela ecoa dentro de você. Quando todo mundo vai embora, quando todo mundo sai de perto, você senta e começa a se ouvir. Será? Mas não pode. Jesus, se tivesse falado uma vez só, como Ele falou com a luz, já seria o suficiente para nós nunca mais pararmos de duvidar dele.
Porque ele não disse 2 ou 3 vezes à luz, ele disse à luz, haja luz. Ele falou uma vez e a luz existe até os dias de hoje. E conosco ele insiste. Ele fala uma vez, ele fala 2 vezes, e ele está falando com você aqui hoje. Glória a Deus. Não deixe o medo, a ansiedade, as dificuldades falarem mais alto do que Jesus para você. Que você possa sair hoje dessa igreja silenciando esse medo que há em você. Silenciando essa ansiedade que há em você. O meu pastor, ele me ensinava, Giovanni, o dia que você não vem para a igreja ouvir a Deus, é o dia do teu milagre. É o dia que Deus vai te curar, é o dia que Deus vai te fortalecer. E aquilo me dava ânimo e motivação para mim nunca mais faltar um culto e deixar de ouvir a Deus. Porque eu não sabia se o dia que eu faltasse seria o dia do meu milagre. Se eu faltasse naquele dia, será que não era aquele dia? Então eu ia lá, ouvia a voz de Deus. Eu digo para os irmãos que muitos cultos que eu fui, Deus não fez milagres na minha vida. Mas depois de tantos anos, de tantas vezes, tantas reuniões, agora no meu momento mais difícil da minha vida, eu vi que aquilo dali foi necessário para mim. As vindas, os meus dízimos, as minhas ofertas, a graça, o favor não merecido me sustentou por esses dias e tem me sustentado. Diga glória a Deus. O dia que eu falei, eu escolho ouvir a tua voz do que a minha voz, eu vi que isso foi essencial para a minha vida. Eu jejuei muitas vezes porque o Senhor falou, filho, está na hora de jejuar. E eu fui lá e jejuei. Não estava passando luta, não estava passando enfermidades, não estava enfrentando nenhum desafio. Mas o Senhor falava para mim, está na hora de jejuar. E há muitos anos atrás, alguém chegou perto de mim e falou, pastor Giovanni, o seu jejum é acúmulo de força. Quanto mais você jejua, mais forte você fica. Eu não entendi. Eu vi que os jejuns que eu fiz lá atrás, nesta semana me sustentaram. O Senhor falou comigo, jejua. O Senhor falou comigo, vem à igreja. O Senhor falou comigo, levante de madrugada. O Senhor falou comigo, deixa de ouvir a opinião dos outros e ouça a minha voz. Porque no passado, várias vezes e de várias maneiras, o Senhor falou através da boca dos profetas, dos sonhos, das visões, dos sinais. Mas por esses dias o Senhor tem falado conosco através da sua santa palavra. Através do seu Filho. E ontem eu dobrei os joelhos pela manhã, levantei pela manhã, eu e a minha esposa deitados na cama, conversando. E eu falei para ela, o que será daqui para frente? Ela falou, vai para a palavra, vamos ver o que o Senhor vai falar. Dobrei meus joelhos, chorei, abri a Bíblia e estava escrito lá, cuidem de vocês mesmos e da igreja do Espírito Santo que foi ganhada com o sangue do Cordeiro. Porque na minha ausência, muitos ladrões, lobos vão se infiltrar no meio de vocês, querendo levar os discípulos. Apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Éfeso. E eu entendi, o Senhor está falando comigo. E cheguei à noite e o Senhor falou de novo. Há muito tempo eu tenho falado com os pais de vocês e eu falei com os pais de vocês através dos meus profetas, mas hoje eu falo com a igreja através do meu Filho.
Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Quer direção? A pergunta que eu quero fazer para você é: quem tem dirigido a sua vida? Sabe, nós vivemos em uma época tão tecnológica e moderna que a gente não quer mais a palavra, a gente quer um devocional. É bom, é lindo, é maravilhoso, mas a gente não quer ir para a palavra, a gente quer ver o que o dia 26, o dia 24 e vai falar conosco hoje. E a gente corre para ele. Estamos virando meio que místicos. Mas o Senhor ainda continua falando pela palavra dele. O Senhor ainda continua falando pela palavra dele. Eu tenho certeza que se você levantasse ontem de manhã ou antes de dormir, você falasse assim: Deus, é para mim ir para a igreja nesse domingo? Fala comigo na tua palavra. Eu não tenho dúvidas que Deus ia falar: vai. Porque se você fica ouvindo os seus sentimentos, você fica naquela confusão. Será que é para mim ir mesmo? Será que é para mim estar lá mesmo? Eu acho que não. E ouvir a Deus vai trazer força para você. Ouvir a Deus vai trazer ânimo para você. Ouvir a Deus, a sua fé será sustentada por Ele. Mas quanto mais você ouve as opiniões que estão em volta, as notícias, as redes sociais, os escândalos, os problemas, menos sustento você tem. É pela palavra dEle. Versículo 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Glória a Deus. Ele sustenta tudo por sua palavra poderosa. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o que sustenta todas as coisas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Glória a Deus. Ele é tão poderoso, a palavra dele é tão poderosa que nenhum anjo se iguala a ele. Você imagina que ele é maior do que todos os profetas, ele é maior do que o pastor Giovanni, ele é maior do que os maiores ministérios que existem na terra. E ele é maior do que todos, ele é superior do que todos os anjos. Todos prestam continência para ele. Eu devo de ouvir a voz de Jesus. A quem eu vou ouvir? O medo, a ansiedade, as dificuldades da vida? Quem está falando mais alto dentro de mim? Eu acho que está na hora de nós pararmos e silenciar as vozes que estão querendo nos atormentar. E prestar atenção: Jesus, o que tu queres de mim? Eu escolho te ouvir. Aonde o Senhor quer me levar? Em qual lugar o Senhor quer me levar? Por que eu vou passar por isso? Eu não entendo, mas eu quero, o Senhor quer que eu passe por isso? Sabe, irmãos, Ananias não entendia. Por que ele tinha que ir até a rua direita? Por que ele tinha que entrar naquela casa e impor as mãos sobre aquele homem que perseguia a igreja e matou e instigou a matar Estevão? Ele não entendia. Porque ele falou isso para Jesus: Jesus, esse homem é perseguidor, ele é o Saulo. Ele ganha cartas
das autoridades e ele mata os nossos irmãos. E Jesus disse para ele: vai lá, cara, porque eu tenho uma obra na vida desse homem. Ananias não sabia que o Senhor tinha falado com ele quando ele estava vindo perseguir a igreja. O Senhor falou com o apóstolo Paulo antes de Ananias chegar lá. Você entende isso? Nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas no final de tudo, confiar na voz de Jesus vai nos fazer viver um grande propósito. Porque Deus dá um sonho para um jovem de 16, 17 anos de idade, chamado José, falando: José, você será o maior da sua família. E José vai cheio de alegria, porque Deus falou para ele: meus irmãos, eu vi vocês prostrados, eu vi o meu pai, eu vi a minha mãe, e eu estou de pé. Ele precisava falar para que ele viesse viver todo o propósito de Deus, a chegar ao ponto de sustentar sua família, se cumprir aquilo que Deus falou para ele. Sabe as dificuldades que você e eu vamos enfrentar daqui para frente? Os problemas, as perdas que nós vamos enfrentar daqui para frente? E os barulhos que vão se multiplicar em volta de nós não podem silenciar a voz de Deus na nossa vida. Se você chegou aqui hoje enfrentando algum problema, eu não sei se você está com crise de identidade, porque está me vindo na minha mente que o Senhor está falando para mim: identidade, crise de identidade. Quem eu sou? Por que eu sou? Por que eu estou aqui? Por que tudo isso? Por que eu passo por isso? Eu não sei, eu estou escutando isso aqui dentro. Crise de identidade. E o Senhor ainda está falando comigo: crise de identidade. E o Senhor está falando: ouça o meu filho, para cessar isso. Porque Ele vai colocar você no lugar, Ele vai colocar você no caminho, Ele vai sustentar a tua vida e Ele vai fazer você entrar de novo no propósito. Porque essa semana, ô Vinícius, eu poderia falar assim: cara, eu sou o pastor da igreja. Eu acabei de fazer uma oração na Brenda e o Senhor tocou nela. Poxa, eu fiz uma oração na minha filha, não ressuscitou. Eu curei as minhas filhas, não foi com remédios, foi com orações. Curei elas de catapora orando nelas. E eu poderia chegar aqui hoje e falar: eu estou numa crise de identidade, não sei mais quem eu sou, não sei porque o Senhor me abandonou. Mas a voz dele está aqui, ó. No lugar mais alto, eu ainda continuo ouvindo a voz dele alto. E ele só diz: confia, continua, vá em frente. Você não entende, você não compreende. E tem coisas que nós nunca vamos entender. E só vamos entender quando chegarmos lá. E ainda eu tenho no meu coração que quando eu chegar lá diante dele, eu não vou chegar perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse pelo sofrimento? Eu não quero mais saber de dor, porque a Bíblia diz que lá no céu não tem dor, não tem sofrimento, não tem recordações das coisas ruins que a gente viveu. Só há recompensa. Glória a Deus. Eu não creio que os nossos irmãos que foram mortos, que está escrito no livro de Apocalipse, eles estão lá agora sentados diante de Deus e falando: Deus, por que o fulano cortou meu braço? Por que o fulano cortou minha cabeça? Eles não estão falando isso, irmãos, eles estão adorando. Eles estão falando: Deus, obrigado, eu resisti, eu confiei, eu continuei, eu dei ouvidos à tua voz, eu escolhi te ouvir.
Os nossos irmãos que agora na Nigéria morreram decapitados e queimados vivos, eles não estão lá nos céus agora falando para Jesus assim, por que eles queimaram nós no ano de 2026, aonde existe ONU, aonde existe proteção ao ser humano, por que eles fizeram? Não, eles não estão, irmãos. Eles confiaram na voz de Deus quando Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Glória a Deus. Você entende por que Deus está querendo falar com você? Sabe o que Deus está falando para nós? E em toda a palavra dele, ele fala uma coisa só, ele fala assim, eu estou preparando vocês para a morte. E não para a vida aqui na terra. Deus me prepara para o dia da minha morte. E eu conversando com a minha esposa, ela disse, quando chegou em casa, ela falou assim, eu parei na mesa da cirurgia e perguntei, Deus, será que acabou meu propósito agora na terra? Será que aqui vai ser minha última vez? Será que eu cumpri com o meu propósito? E eu senti que saía dela o conforto. Bom, eu nasci para isso. Continuar ouvindo a Deus vai te levar certinho para o céu. Porque Jesus nunca vai nos levar para o erro. Se no passado ele falava com os profetas, com o povo, através da boca dos homens de Deus, dos sonhos, das visões, por esses dias o Senhor está falando conosco através do seu Filho. E não é o pastor Giovanni que está falando com você, é Ele. E não é porque eu passei por isso, eu estou enfrentando isso, que eu estou querendo comover, não, irmãos. É porque a voz dele me sustentou nesses dias e tem me sustentado. Então não sei o que você está passando, sabe? Sua crise de identidade, não sei. Que você está se perguntando, Deus, por que o Senhor está em silêncio? Não, Deus não está em silêncio. Deus ainda continua falando. Deus não silenciou. É que o barulho não deixa nós ouvir a Ele. O luto, o problema econômico, a crise de identidade, o problema emocional não deixa nós prestar atenção, mas Ele está falando. E sabe o que Jesus está falando para nós? Se a minha palavra sustenta todo o universo, ela vai te sustentar. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus, gente? Levanta a mão assim. É a palavra dele que limpa o discípulo. João 15 fala isso. E a minha palavra já tem limpado vocês. Vocês já estão limpos pela minha palavra. Agora vocês só precisam frutificar. Produzirem frutos. Frutos. Cristo, como foi dito no início do culto, ele venceu o diabo com a palavra. A maior guerra que tem na face da terra não é a guerra que está acontecendo na Ucrânia ou lá em Israel e Irã, mas é a guerra de informações. As pessoas andam tão desinformadas e a palavra tem ficado tão banalizada por esses dias que elas não sabem mais em quem acreditar. Porque uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. É uma informação que chega daqui a pouco vai lá e busca, a informação era mentirosa, era falsa. Você sabe como que Jacó, ele creu que José havia morrido?
porque eles pegaram a túnica do filho querido dele, amado, aquela que ele deu de mangas longas, e sujaram com o sangue de um animal. E eles levaram até Jacó e falaram: teu filho foi morto por um animal, despedaçou ele. Ele creu em uma informação falsa, porque ele viu um pedacinho de verdade, mas estava lambuzado com mentira, e ele acreditou naquilo dali. Por isso Jesus diz: vocês vão conhecer os homens pelos seus frutos. Os homens são árvores e eles produzem frutos, então prestem atenção. A porta é estreita, o caminho é estreito, e um pouco mais para baixo vai falar: e acautelai-vos dos falsos profetas que enredam vocês com as suas filosofias, com as suas mensagens mentirosas. Ouvir a Deus vai me sustentar no dia do luto, no dia da crise financeira, na crise de identidade, a minha fé. Glória a Deus. Quem tem dirigido a sua vida? A palavra de Deus ou a sua palavra? Quem tem guiado a sua vida? Poxa, porque se a Bíblia diz, irmãos, está dito. Amém? Se a Bíblia falou, está falado. Eu não preciso de mais nada. Não preciso crer em mais ninguém. Eu não preciso procurar em mais ninguém. Eu só preciso continuar crendo nele. Aleluia, Jesus. Quem que falou que no mundo nós teríamos aflições? Foi quem? Foi Jesus. Mas o que ele falou depois das aflições? Ele disse para nós ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Você sabe qual é a fé que sustenta, a fé que nos faz vencer esse mundo cheio de aflições? 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, eu acho que é. Fala que a fé que nos faz vencer o mundo é a fé em Jesus. E eu vejo que Jesus está voltando. Eu vejo que Cristo está voltando. Ribeirão Preto desapareceu, irmãos. Uma boa parte de Ribeirão Preto sumiu. O rio hoje de manhã, ele está aumentando. E a previsão é que venha mais chuva ainda. E o terremoto que aconteceu na Venezuela foi um começo de um outro que atingiu o México agora há poucos dias. E esta enchente que a gente vê se alarmando aqui no nosso estado é algo que já vem lá da China, que devastou também uma cidade há poucos dias atrás. Então os sinais, e Jesus está falando: filhos, eu estou voltando, vocês precisam me ouvir. Glória a Deus. Vocês precisam me ouvir. Saem do barulho, saem do barulho, saem do barulho, saem do barulho. Escolham ouvir a minha voz. Jesus vai falar com você aqui hoje. Sabe, eu já tentei convencer pessoas. Eu já tentei fazer assim: cara, você precisa voltar para Jesus. Vem para Jesus, vem. Eu já tentei convencer pessoas e falar: cara, Jesus te ama, o inferno é perigoso. E essa pessoa fala: amém, pastor, amém. E ela ia embora e não voltar mais. Um dia eu sentei com o Espírito Santo, perguntei para ele: por que
nós não conseguimos. Aí ele disse: porque esse não é o teu papel, esse é o meu papel. Então, por mais que eu queira que você venha para Jesus, se Ele não te convencer, se você não ouvi-lo, você não virá. Por isso Jesus está falando: hoje, dia 26, você precisa me ouvir. Você precisa dar ouvidos à minha voz, porque Jesus vai levantar você hoje. Vai tirar você hoje da depressão, vai tirar você hoje do desânimo, vai tirar você hoje do choro, vai tirar você hoje da crise de identidade e vai sustentar a tua fé hoje, se você ouvir Ele. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos. Pai, fala, Jesus. Jesus, fala, Jesus. Nestes últimos dias o Senhor tem falado através do seu Filho. A voz definitiva é a voz dele. A voz que me sustentou, a voz que nos sustenta, a voz, Pai, que Asaf ouviu quando ele se comparava com os ímpios. Quando Asaf ouviu a sua voz, ele atinou o caminho escorregadio que os ímpios estavam caminhando, trilhando. Senhor, aqui tem pessoas que precisam ouvir a tua voz. E quando nós lemos lá no livro de Apocalipse que Ele está na porta batendo, Ele não está na porta batendo na porta dos ímpios, Ele está na porta da igreja. É na porta da igreja que o Senhor está batendo, e Ele está batendo agora na porta. E Ele está falando: quem ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei lá dentro e cearei com ele. Oh, aleluia. Pai querido, entra. Você que está aqui hoje, nesta manhã, Jesus está falando: meu filho, escuta a minha voz, meu filho. Escuta a minha voz, meu filho. Minha filha, escuta a minha voz. Silencia agora os barulhos que estão em volta de você, as vozes, as opiniões. Sabe, silencia os seus sentimentos, eles estão gritando em você, mas eu sou o resplendor da glória do meu Pai. Eu sou a expressão exata dele, do seu ser. Se eu sustento o universo com a minha palavra poderosa, eu te sustentarei por esses dias. Eu vou te manter por esses dias. Ouça a minha voz, porque eu nunca vou levar você para o erro. Certas situações que você vai passar, enquanto você estiver ouvindo a voz dele, você será como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja flores no jardim, eu ainda o louvarei. E Jesus está chamando pessoas aqui hoje. Jesus está falando: eu quero curar você com a minha palavra. Ei, eu quero limpar você. Você era um ramo frutífero para mim. Você produzia frutos para mim. Deixa a minha palavra limpar você. Creia na minha palavra e escolha hoje ouvir a minha palavra. Escolha ouvir a minha voz. O diabo por muito tempo te enganou. O diabo por muito tempo ele fez barulho em volta de você. Mas o Senhor está falando: filho, eu não vou acabar com o barulho. Eu quero que você
preste atenção na minha voz. Eu quero que você escolha ouvir a minha voz e veja que a minha voz ainda está na potência, ainda está na frequência mais alta de todas as vozes que o mundo ele criou. Espírito Santo, começa a falar com pessoas aqui agora. Espírito Santo, começa a falar com pessoas aqui agora. Espírito Santo, ei, escuta, o Senhor está batendo lá dentro. O Senhor está batendo. Escuta, às vezes está bem fraquinho, porque as outras vozes estão altas em volta de você, e você ouve bem lá no fundo aquela voz te chamando, te chamando, te chamando, te chamando. Mas Ele está te chamando. Ei, assim como Lázaro, quando aquela pedra estava lá na frente e os discípulos foram lá e tiraram a pedra, e Jesus começou: Lázaro, 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 vem para fora, Lázaro. É assim que o Senhor está falando: sai da tumba, sai da caverna, sai deste lugar, vem para fora. Ei, sai deste lugar que você mesmo criou, sai deste lugar que você mesmo entrou, vem para fora, ouça a minha palavra. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos um caminho, nós temos sim uma visão de vida para seguir. Vem para fora. Por esses dias, e neste dia 26, o Senhor está falando pelo seu Filho, o Senhor Jesus. Levante as suas mãos e que não precise de nenhuma força humana agora para você, nenhum convencimento humano, mas somente a voz do Senhor. O que fez o Pedro largar o seu barco, deixar o seu trabalho e seguir Jesus? Foi quando o Senhor disse para ele: vem, Pedro, te farei pescador de homens. Ah, quando Pedro escolheu ouvir a voz dele. Ou quando Pedro cai diante da pressão humana e ele nega o Senhor, e o Senhor depois aparece para ele e fala: Pedro, mas tu me amas? Sabe, quem sabe você caiu e não tem problema. A sua humanidade, ela apareceu, isso para mostrar para você que você e eu não somos nada sem Ele. E o Senhor está falando: mas se você me ama, eu tenho uma missão para você. Se você me ama, eu tenho um projeto para você. Se você me ama, eu tenho um propósito para você. Cuide daquilo que é meu. Cuide daquilo que pertence para mim. Aleluia. Senhor, eu quero entregar todos em tuas santas mãos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele falou. É só você continuar ouvindo esta voz. Ele falou. Não entendo, não compreendo. Por que Ele quer isso? Por que Ele quer aquele outro? Irmãos, se Deus continua falando, tá bom. Se a voz dele ainda continua alto aqui dentro de mim, tá bom, tá ótimo. Amém? Senta. Glória a Deus. Hoje, nosso último domingo desse mês. Vou terminar o culto para nós ir para casa. Nosso último domingo desse mês. E dia 9 nós temos a Santa Ceia do Dia dos Pais. Quero te convidar a você vir para cá, em nome de Jesus, não faltar. Santa Ceia nós não faltamos, porque nós temos uma comunhão com Jesus. Eu digo para você assim: vim na Santa Ceia, vai fazer muito bem para a sua vida espiritual. Sabe, vai fazer muito bem para a sua vida espiritual. Eu tive uma experiência alguns meses atrás, em que pessoas estavam querendo fazer o mal para mim, e o Senhor me deu a vitória,
E eu entendi que é a vida que a gente segue com Ele. A vida que você caminha com Ele, Ele vai te dando vitória. Então, não falte mais Santa Ceia. Venha, permaneça, vença. Sabe, com chuva, sem chuva. Às vezes você está cansado. Há algumas exceções. Eu trabalho, não consigo, realmente não consigo. Aí a gente não consegue mesmo, mas o discípulo, irmão, ele prioriza a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a melhor parte é a comunhão com Cristo. Sabe, a gente se renova. Ouvi o pastor falando, quantos anos você tem? Fazendo uma entrevista, e o outro falou, eu tenho 32 anos. Ele perguntou, você vai para o céu ou para o inferno? Ele falou, cara, acho que eu vou para o inferno. Ele falou, gostei da tua resposta sincera. Ele falou, já pensou se Deus te fez para viver só 33 anos? Aí ele parou e pensou. Já parou para pensar nisso? Se Deus te fez para viver só 33 anos, ele com 32, faltava só um aninho e ele ainda não tinha se convertido, entregado a vida para Jesus, vivido uma comunhão intensa com Jesus. Então, como é importante nós cumprirmos com aquilo que a Bíblia manda, porque Jesus só deu 2 ordenanças para a igreja. As 2 ordens de Jesus, a primeira ordem é: ide até os confins da terra e façam discípulos. Essa é a primeira ordem para a igreja. Batizem, convertam eles a mim. A segunda ordem: quando vocês se reunirem, tomem a Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. Foi as 2 ordens que Jesus deu para a igreja. E nós, como igreja, estamos cumprindo isso. Então, assim, não é vanglória, irmãos, porque eu já tive momentos que não estava legal. Mas eu venci. O meu não está legal e cumpri com aquilo que o Senhor manda fazer. Amém? Então, venha. Domingo, dia 9, Santa Ceia, vem participar em nome de Jesus. Irmãos, como nós não tivemos semana passada o nosso culto, e nós precisamos de todos os cultos aqui na igreja, eu não iria fazer o culto e não queria também que ninguém viesse. Nós precisamos que os irmãos nos ajudem hoje a nós cumprir, sanar com os compromissos da igreja. Nós temos um aluguel de 2.140 para pagar. Já pagamos água, internet, pagamos a metade desse aluguel já, dá um glória a Deus. Já pagamos a metade desse aluguel, pagamos as luzes, pagamos algumas contas da casa pastoral, mas nós precisamos pagar esse aluguel. Nós precisamos pagar esse aluguel e, se possível, ainda amanhã. Glória a Deus, porque desde que nós começamos aqui, para a glória de Deus, nós sempre temos pagado o aluguel antes de vencer ele. E como disse o pastor Sidney naquele culto, ele falou: é Deus que sustenta, é Deus que mantém. Eu tenho orado e pedido, eu não perdi ainda o foco da nossa igreja, eu não deixei a nossa igreja de lado, porque mesmo enfrentando luto, eu ainda continuo levantando na madrugada, 2h30, 3 horas, e colocando os irmãos em oração e a igreja em oração e pedindo: Deus, sustenta esse ministério, mantenha essa igreja de pé. Sustenta, faça essa igreja continuar, porque vidas são transformadas aqui, pessoas são alcançadas aqui, para a glória de Deus. Então eu quero que os irmãos hoje devolvam os seus dízimos. Às vezes você está guardando, não guarda, devolva o seu dízimo. Aquela oferta que nós pedimos para trazer, traga hoje também. Amém? Às vezes você deixou em casa, mas faz um esforço e a gente consegue manter a obra de Deus de portas abertas e de pé. Meus irmãos, tudo que passar nas suas mãos, devolva o dízimo, tá? O dízimo é o sustento da obra do Senhor. Só que o dízimo não é só dinheiro. Glória a Deus. Ele não é só dinheiro, ele é espiritual, porque ele mexe conosco. É verdade, não é? O dízimo mexe com a gente. Ele causa alguma coisa, tá? Às vezes algumas pessoas ficam assim com o pastor de falar do dízimo, mas eu já fui o membro que não ofertei, que não dizimei. Eu queria muito servir o Senhor, mas eu ficava naquela, né? O pastor atirava a flecha aqui, eu saía aqui.
atirava aqui, eu saía aqui, sempre me desviando. Um dia o pastor falou: você vai servir na igreja. Aí eu fui lá e ele me chamou e ele falou: Sô Giovanni, você não é dizimista, cara? Eu falei: sou. Ele falou: mas vá pegar o envelope do dízimo então. Sabe, irmãos, servir a Deus não dá para servir só pela metade, a gente tem que servir por inteiro, em todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas mais difíceis para nós é a área financeira. Como a gente é apegado ao financeiro, porque a gente não consegue, em muitas vezes da nossa vida, ter fé que Deus vai nos sustentar. Não é porque a gente ama o dinheiro, é porque nos falta às vezes fé que Deus pode sustentar a nós. Às vezes não é, a gente sabe que não é amor ao dinheiro, mas é porque falta a fé de pegar e separar aqueles 10% e devolver na obra do Senhor. Só que a única prova que Deus pede é essa: fazei prova de mim. Glória a Deus. Provai e vide que o Senhor é bom. Prove dele, o Senhor é bom, irmãos. Sabe, eu tenho para falar para você: Deus não depende da economia dessa nação. Deus não depende da economia dessa nação, não. Deus é maior do que isso. Ele é maior, Ele faz cavar buraco no chão e não chover e a água descer e encher as cisternas. É assim que Ele faz. Ele trabalha dessa forma. Então, tudo que passar nas suas mãos, a partir de amanhã até o dia 9, separe a sua oferta e traga, o seu dízimo e traga na igreja. Eu quero hoje lançar uma palavra que os seus dízimos venham chegar a 1.000, a 2.000, a 3.000, a 10.000, a muito mais na igreja. Sabe, que o seu salário ele venha sair, ainda que você fale assim: poxa, pastor, lá onde eu trabalho o meu piso salarial é só 4.000. Eu quero falar isso para você, que o Senhor venha aumentar esse piso salarial. Não sei se você vai precisar sair daquele lugar, se você vai comprar aquele lugar, não sei, mas é isso que eu creio, é isso que eu acredito. Glória a Deus. Vamos apresentar os nossos dízimos, nossas ofertas. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Terça-feira nós vamos estar aqui falando dos heróis da fé. Quer aumentar a sua fé? Venha terça-feira, nós vamos estar pregando sobre os heróis da fé. Vamos falar sobre Enoque. Agora, em nome de Jesus, vem para a glória de Deus. Levanta para o céu os seus dízimos, suas ofertas, seus propósitos. Pastor, eu vou ser um dizimista. Quando passar aqui, você pode pegar das mãos da missionária o envelope do dízimo e devolver a partir de hoje na casa do Senhor. Apresenta aí ao Senhor. Quem está em casa também pode. Levanta para os céus, fecha os olhos. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa todos os dizimistas e ofertantes desta igreja. As ofertas que estão sendo apresentadas a Ti hoje, Jesus. Oh, aleluia. Senhor, em minhas mãos tem nomes de pessoas que dizimam aqui nessa igreja. Que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha abrir portas. Senhor, eu peço ao Senhor que os membros desta igreja, os colaboradores desta igreja, sejam aqui de Rolante ou de longe, eles venham ser, Senhor, prósperos. Que o Senhor venha sustentá-los, mantê-los de pé. Pai querido, em o nome de Jesus, Pai, abençoe essa igreja, Senhor, que no nosso momento mais difícil o Senhor os usou, e eu te agradeço pela vida de cada um, Jesus. Quero pedir que o Senhor venha derramar unção neste lugar, poder neste lugar, assim como hoje o Senhor derramou sobre a vida de pessoas aqui neste lugar, que o Senhor venha derramar muito mais, Jesus. Pai, alarga as nossas tendas, cresça esse ministério, Jesus. Que o Senhor possa te acompanhar daqui até a sua casa, e da sua casa até o seu trabalho, do seu trabalho até o seu lazer, aonde você estiver, que Ele esteja ali com você. Porque hoje você não sai desta igreja do mesmo jeito, mas está sendo curado, liberto, transformado e limpo pela palavra de Deus. Jesus hoje te abençoa, e esta última semana deste mês será uma semana abençoada, uma semana de portas abertas. Se você crê em Cristo Jesus, você pode falar com o pastor: Senhor Jesus,
Diga: eu saio desta igreja, mas jamais eu sairei da tua presença. Aleluia, glória a Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus. Venham aqui, meus irmãos, venham todos, venham ungir as mãos, venham subir em cima do altar daqui, vamos para sua casa, para a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. These pieces broken and scattered, in mercy, God.